Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Suelen Rodrigues, estou aqui com o Paulo, nosso intérprete de hoje, e hoje nós vamos trabalhar com vocês um conceito de intervalos numéricos, certo? O objetivo da nossa aula vai ser trabalhar a interpretação dos intervalos e demonstrar qual é o uso desse intervalo aí ao longo do estudo. A gente vai precisar conhecer, interpretar e representar os intervalos numéricos, legal? Bom, antes, eu tenho uma curiosidade para vocês aí. Você sabia que a febre é um dos sinais clínicos mais comuns do ser humano e se caracteriza por uma elevação da temperatura média corporal? Geralmente é associada à infecção, a febre também pode ocorrer em diversas outras situações, como em casos de tumores, doenças autoimunes, reação a medicamentos e etc. Todo mundo sabe que é febre, né? Febre é quando a temperatura do corpo aumenta, ok? Você sabe dizer qual é a temperatura ideal do corpo humano? E de quanto a quantos graus Celsius nosso corpo precisa estar para estarmos saudáveis? E ainda, a partir de qual temperatura a gente tem febre? É caracterizado como febre? Então, na aula de hoje nós vamos responder essas perguntas e ainda vamos aprender como representar esse intervalo, o qual o nosso corpo suporta as temperaturas, estamos saudáveis ou não. Então vamos lá. O corpo humano apresenta uma temperatura normal entre 36 e 37 graus e meio. Ela sofre alterações ao longo do dia, estando mais próxima de 36 durante a madrugada e mais próxima de 37,5 no final da tarde. Essa é a nossa temperatura normal. Então, o que passar de 37,5 é considerado febre. O que diminuir de 36 é considerado hipotermia, que é uma coisa que não vamos tratar hoje, mas também acontece algumas vezes. A temperatura que nós apresentamos aqui, temperatura entre 36 e 37,5, é o quê? É um intervalo. Quantos números vocês acham que existe entre o 36 e o 37,5? Se considerarmos apenas números inteiros, certo? Só tem o 36 e o 37. Agora, se você considerar todos os números reais, existe uma infinidade de números ali entre essas duas posições, entre o 36 e o 37,5. Você conseguiria dizer quais são esses números? Ou quem é o próximo número depois do 36, por exemplo? Não tem como saber, não tem como dizer. Porque se você me disser que é o 36,01, eu vou dizer que tem o 36,001 que ainda vem antes dele. Então não dá para saber qual é o primeiro número. Como não tem como dizer esse número, nós podemos o quê? Representar esse número. Então nós vamos representar todos esses números que estão entre dois valores utilizando um intervalo numérico. O que é um intervalo numérico? Então a gente vai desenhar uma reta, essa reta é a reta real. O que significa reta real? Quer dizer que todos os números reais estão contemplados aqui, tá? Aqui eu comecei de 0 em diante, quer dizer que ela vai começar no 0, vai ter todos os números 1, 2, 3, papapá. Em algum lugar vai estar o 36, em algum lugar um pouquinho para frente vai estar o 37,5 e ela continua aumentando. Para cá também tem os números negativos, tá? Que eu não coloquei porque não é o caso dessa representação aqui, mas que também existem. Então o que a gente vai fazer? Nós marcamos um ponto sobre o 36 e um ponto sobre o 37,5 e riscamos os números que estão entre 36 e 37,5. Essa é uma representação de um intervalo na reta real. Essa representação também pode ser dada por compreensão. O que é por compreensão? Quando você diz a propriedade daquele intervalo, o que tem naquele intervalo. Esse intervalo é formado por elementos x, tá? Que são números reais, pertencem aos reais. Essa barra significa tal que, de modo que, de forma que, é uma preposição, tá? Então, x pertence aos reais, de modo que x é maior que 36, maior ou igual a 36, e menor ou igual a 37,5, ok? Então, é uma representação por compreensão. Ou ainda ela pode ser representada entre colchetes. Nesse caso usamos colchetes, mas vocês vão ver que pode ser parênteses ou até colchetes abertos, tem várias situações aqui. Vai de 36 a 37,5. Então, nós colocamos os dois números separados por vírgula ou por ponto e vírgula, se for um número decimal. E estão aqui as três representações. Em uma reta, por compreensão, ou entre colchetes. São as maneiras de se representar um intervalo. Então, todas as três formas representam a mesma ideia.
é um intervalo fechado que vai desde 36 a 37,5. O que é um intervalo fechado? Quer dizer que os extremos do intervalo também estão incluídos ali. O 36 está incluído, o 37,5 também está incluído. Você pode ter um intervalo aberto, onde os extremos não estão incluídos ali no intervalo. Legal? Então vamos fazer aqui uma prática, um exercício com vocês. O médico inglês Charles Blagden, de uma forma não muito comum, resolveu entrar em um cômodo aquecido a 105 graus Celsius e conseguiu permanecer nesse cômodo por 15 minutos. Uma outra situação. Em um livro chamado A Vida no Limite, A Ciência da Sobrevivência, a escritora francesa Frances Ashcroft afirma que em um local sem ventos, uma pessoa adequadamente vestida consegue sobreviver a uma temperatura de até menos 29 graus Celsius. Então, nosso corpo suporta por alguns momentos uma temperatura máxima de 105 graus e uma temperatura mínima de menos 29 graus Celsius. Então, eu quero que vocês representem esse intervalo aí, esse intervalo numérico através de reta, ou de compreensão, ou de colchete, pode fazer como quiser. Legal? Já voltamos.
Estamos de volta. Facinho, né? Só para representar o intervalo. Então, nosso intervalo ele vai de menos 29 graus Celsius até 105 graus Celsius. Então, eu marquei aqui o quê? A reta, tá? É sempre bom você colocar uma referência, tá? Então, sempre utilize o zero como referência na sua reta. Então, coloquei aqui o zero como uma referência, o menos 29, que tem que ser antes do zero, obviamente, né? E o 105 depois do zero. A escala que você usa aqui não é muito importante, tá? Porque a gente só tem dois valores, ok? Caso fosse colocar mais valores ali no meio, seria interessante fazer uma espécie de escala, mas aqui não tem necessidade, tá? Então, vai de menos 29 até 105 graus. Aqui coloquei um intervalo fechado. Fechado quer dizer o quê? Que tem um ponto aqui em cima do menos 29 e um ponto aqui em cima do 105 e esse ponto é um pontinho fechado. A gente vai ver a diferença entre os abertos e os fechados aí na sequência. Aqui por compreensão, x é um número real, quer dizer, todos os valores x que estão dentro do intervalo. X é um número real que vai desde menos 29 até 105. Fechado no 29 e fechado no 105, ou seja, é igual a menos 29 e também é igual a 105. Ou ainda podemos fazer por colchetes, aqui ó, vai de menos 29 até 105, mole, né, facinho. Muito bem. Há diversos tipos de representação no intervalo, tá? Aqui eu coloquei algumas para a gente pensar e discutir um pouquinho sobre elas. Então é o seguinte, esse primeiro nós já vimos, tá? O intervalo fechado AB entre colchetes, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a A e menor ou igual a B. Quer dizer que inclui os extremos, tanto A quanto B. O intervalo pode ser aberto, quer dizer que o quê? Que não inclui os extremos, nem o A e nem o B. Então, no caso do colchete, ele é virado para fora. Esse tipo de intervalo também pode ser dado entre parênteses, tá? Então, se você coloca entre parênteses, também significa que é um intervalo aberto, não inclui os dois extremos. Pode ser um intervalo ainda semi-aberto, ou seja, que vai incluir apenas um dos dois extremos. Nesse caso, nós usamos o colchete no primeiro e o colchete virado para fora no segundo, ou colchete no primeiro, parênteses no segundo, tanto faz, tá? E aí note aqui na definição que tem o quê? X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a A, ou seja, inclui o A, e menor que B, não inclui o B, tá? No contrário, aqui na linha de baixo, nós temos maior que A e menor ou igual a B, ou seja, não inclui o A e inclui o B. Legal? Então, aqui nós temos a representação de alguns intervalos, nós vamos trabalhar com eles aqui. Ainda existem os intervalos que são infinitos. Infinitos quer dizer que não tem fim. Começa em um valor e vai até o infinito, ou vem no infinito e para em algum valor. Todo intervalo ele é aberto no infinito. Tá? Então, a gente não fecha o intervalo no infinito. Então, aqui vai ser semi-fechado, quer dizer que ele é fechado em um extremo e aberto lá no infinito. Ou então, aberto no menos infinito e fechado no extremo. E aí, a gente vai representar só assim, ó. X pertence aos reais, só que x é maior ou igual a A. Quer dizer que começou no A e vai até o infinito e além. Ok? Então, eu coloquei aqui algumas representações, você pode voltar e consultar o que for preciso. Vamos representar, então, aqui alguns intervalos através da reta ou por compreensão, tá? Então, olha aqui, ó. Esse intervalo aqui está fechado no menos 3 e aberto no raiz de 3. Então, como que você representa isso na reta? Na reta, você vai fazer a bolinha fechada onde for fechado e a bolinha aberta onde for aberto, tá? Aqui nós temos os dois abertos e aqui nós temos x maior ou igual a 15. Vou deixar você pensando aí e já volto.
Estamos de volta então. Vamos dar uma olhadinha aqui como que eu vou representar cada um dos intervalos. Então o primeiro é um intervalo que está fechado no menos 3 e aberto no raiz de 3. É sempre interessante quando você for fazer a reta colocar uma referência, então eu gosto de usar o zero como referência. Menos 3 é menor que zero, então vem antes. Raiz de 3 é maior que zero, é aproximadamente 1,7, tá? Então ele está aqui para frente do zero. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma bolinha. Para facilitar, vou começar fazendo uma bolinha aqui no menos 3 e uma bolinha aqui no raiz de 3. E vou pintar todo o intervalo entre eles. Tá aqui. Agora eu vou analisar se essa bolinha é aberta ou é fechada. Onde o intervalo é fechado, a gente vai pintar e preencher a bolinha. Então, tá aqui. Onde o intervalo é aberto, a gente deixa a bolinha aberta, ok? Então, representando agora por compreensão. Por compreensão, nós vamos fazer essa notação. X pertence aos reais, tal que x é o quê? É maior ou igual a menos 3. Então, x é maior ou igual a menos 3 e menor do que raiz de 3. Então, tá aqui a nossa representação por compreensão. Vamos fazer o outro aqui agora. X vai de menos infinito até menos meio. Como eu disse, é interessante sempre colocar uma referência, coloquei ali o zero. Então, ele começa lá no menos infinito. Então, vou marcar aqui uma bolinha aberta aqui e vou riscar até o final da reta. Aqui, ok? Até o final aqui da sua reta. Ele é aberto ou fechado no menos meio? O colchete está para fora, então ele é fechado. Interessante dizer que essa representação também poderia ser dada assim, ó. De menos infinito até menos meio. Isso também é um intervalo aberto. Legal? O parênteses também deixa o intervalo aberto. Agora, por compreensão, como é que fica? Por compreensão, a gente vai escrever o seguinte. X é um número real. O que acontece? Olha aqui na reta. Ele está começando lá no menos infinito e indo até o menos meio. Então, x é o quê? Menor que menos meio. X é menor que menos meio. É igual? Não, porque o intervalo está aberto, então a gente não coloca o risquinho ali na parte de baixo. E nessa última, x é maior ou igual a menos 15. Essa representação também poderia ter sido dada assim, ó. Começa no menos 15, fechado, no menos 15, fechado aqui, e vai até onde? E vai até o infinito, tá? Porque ele é maior que menos 15, então vai até o mais infinito. Tá aqui. Sempre o intervalo é aberto no infinito. Pode ser assim, ou pode ser também aquele colchetinho virado para fora, que também dá no mesmo. Vamos fazer aqui a reta, então. X é maior ou igual a menos 15. Eu vou colocar aqui uma bolinha aqui no menos 15 e riscar todos os maiores. Tá aqui. Maior que menos 15. É igual a menos 15? Sim. Então, eu pinto aqui o intervalo do menos 15. Quer dizer que é um intervalo aberto que inclui o menos 15, tá? Então, como é que fica a representação? X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 15. Legal? Então, está aqui as representações. Acabei fazendo todas as representações ali deles, mas tenho resolvido aqui no slide, se vocês quiserem depois conferir, verificar, tá tudo lá. Legal? Muito bem. Então, nessa aula nós vimos o quê? Intervalos numéricos e a representação dos intervalos numéricos através de uma reta, através de compreensão dos seus elementos ou então usando parênteses e colchetes para definir se o intervalo é aberto ou fechado. Muito bem, muito obrigada então pela sua atenção. Até uma próxima aula e seja extraordinário.